A chuva caía como lágrimas de um céu partido sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o Tejo em um espelho trêmulo de luzes noturnas. Clara correu pelas escadarias íngremes do bairro Alto, o coração martelando como o som distante de um fado melancólico, enquanto a voz de Sofia ecoava em sua mente. Eu não posso mais, Clara. Isso tem de acabar. As palavras cortavam como o vento atlântico, frias e implacáveis. Ela tropeçou em uma poça, o salto do sapato e quando como um grito abafado, e caiu de joelhos no chão molhado, as mãos apertando o peito onde doía uma ferida invisível. Não, Sofia, por favor, murmurou para vazio, imaginando o rosto amado se dissolvendo na névoa da chuva. Era o fim? Ou apenas o começo de uma perda que ela mesma havia conjurado em noites de insônia, tecendo fios de dúvida em uma tapeçaria de amor? Clara ergueu-se devagar, o casaco encharcado colando-se à pele como uma segunda camada de dor. Aos 28 anos, ela era a guardiã de segredos em uma pequena livraria no Chiado, um oásis de páginas amareladas e cheiro de café torrado que contrastava com a efervescência caótica da cidade. Lisboa, com suas 7 colinas e sinos de igrejas que tocavam como lamentos antigos, era o palco perfeito para suas fantasias românticas e agora, para seus medos mais profundos. Sofia, com seus 26 anos e olhos castanhos que capturavam a cor do vinho do Douro, havia entrado em sua vida como um vendaval de verão, repentina, revigorante, irresistível. Elas se conheceram em uma noite de São João, quando fogos de artifício iluminavam o céu de Porto, mas foi em Lisboa que seu amor floresceu, entre passeios pelo Jardim da Estrela e jantares de bacalhau à brasa em tascas escondidas. Mas naquela noite, tudo parecia ruir. Clara apressou-se para o apartamento de Sofia, no alto da moraria, onde o eco das vozes moras ainda sussurrava nas paredes brancas. A porta estava entreaberta, uma fresta de luz dourada convidando-a como uma promessa quebrada. Ela empurrou-a devagar, o coração na garganta, e encontrou Sofia de costas, olhando pela janela para as luzes tremulosentes do castelo de São Jorge. Sofia, chamou Clara, a voz rouca de emoção. A mulher se virou, o rosto pálido sob a luz fraca de uma lâmpada de azulejos pintados à mão. Clara! Você veio. Havia alívio em sua voz, mas também uma sombra, algo que Clara não conseguia decifrar. Elas se abraçaram, o cheiro de lavanda e mar salgado de Sofia envolvendo Clara como um bálsamo, mas o abraço era tenso, como se segurasse um adeus. Sentaram-se no sofá gasto, coberto por uma manta tecida em minho, e Clara não aguentou mais. Diga-me a verdade. É outra pessoa? Alguém que te faz sentir viva de verdade? As palavras saíram como um fado rasgado, cheio de saudade e ciúme. Sofia baixou os olhos, as mãos tremendo ao segurar uma xícara de chá de ervas, camomila e hortelã, o ritual noturno delas. Não é o que você pensa, amor. É pior. É sobre mim. Sobre nós. Clara sentiu o mundo girar, as imagens de perda que havia imaginado durante semanas agora se materializando, Sofia partindo para o Brasil, seguindo um sonho de dançar samba em Rio, deixando-a sozinha com as estantes de livros poeirentos e o vazio de noites sem seu toque gentil. Naquele momento, Clara mergulhou em sua imaginação, um refúgio cruel onde o fim se desenhava vívido. Ela viu Sofia arrumando as malas no quarto apertado, o sol da manhã filtrando pelas cortinas de renda, iluminando o caos de roupas e memórias. Eu te amo, Clara, mas isso me sufoca, diria Sofia, a voz ecoando como o lamento de uma fadista no rocio. Clara imploraria, caindo de joelhos sobre o tapete persa, as mãos agarrando as saias de Sofia como se pudesse ancorá-la à terra portuguesa. Lembra-te das noites no Tejo, quando juramos sob as estrelas que nada nos separaria? O fado nos ensinou a sofrer, mas não assim. Sofia se afastaria, os olhos cheios de lágrimas, o colar de contas de vidro, presente de Clara de uma feira em Sintra, balançando como um pêndulo de adeus. A porta se fecharia com um clique final, e Clara ficaria ali, sozinha, ouvindo o tráfego distante da Avenida da Liberdade, o coração partido como um azulejo rachado. Mas a realidade era mais nua, mais crua. Sofia pegou a mão de Clara, os dedos entrelaçados como raízes de uma oliveira centenária. Eu tenho medo, Clara. Medo de que nosso amor seja só uma ilusão, como as histórias que contamos nas noites de vinho de Porto.
Clara piscou, confusa, o que da dor se transformando em um enigma. Elas haviam-se conhecido há um ano, em uma viagem impulsiva de Clara a Porto para fugir da rotina lisboeta. Sofia era barista em uma confeitaria no Ribeira, servindo pastéis de nata quentes com um sorriso que derretia o açúcar. Para si, uma dose de doçura em dia chuvoso, dissera ela, e Clara, com seu caderno de anotações poéticas, havia respondido com um soneto improvisado sobre olhos como dor ao pôr do sol. Daí nasceu tudo, cartas trocadas por correio, sim, o antigo, romântico, fins de semana roubados entre trens alfa pendular e promessas sussurradas em capelas escondidas de Mafra. Agora, em Lisboa, a cidade das saudades, Clara sentia o peso da cultura que as unia e as separava. Beaonha, terra de navegadores e poetas, ensinava que o amor era uma saudade eterna, um anseio pelo que se perdeu antes mesmo de partir. Sofia, filha de pescadores do Algarve, carregava o sal do mar em sua pele e a melancolia das praias de Lagos em sua alma. Clara, de família lisboeta, com a avó que cantava fada em tascas do Alfama, via no amor uma epopeia camuniana, cheia de perigos e glórias. Mas o conflito surgia das expectativas. Sofia sonhava em abrir uma pequena confeitaria própria, misturando sabores portugueses com toques brasileiros de sua mãe imigrante. Clara temia a estabilidade, o medo de que o amor se tornasse rotina como as marés do Tejo. A noite avançou e elas conversaram até o amanhecer, o som das gaivotas misturando-se ao tráfego matinal. Clara descreveu suas visões de perda, as cenas que a atormentavam, Sofia dançando em uma festa de carnaval no Brasil, rindo com estranhos enquanto ela, Clara, definha em uma biblioteca vazia, ou pior, Sofia encontrando consolo em braços masculinos, traindo o segredo delas em uma sociedade ainda sussurrando sobre amores como delas. Eu imagino você me deixando porque sou fraca, Sofia. Porque não sou o suficiente para enfrentar o mundo com você. Lágrimas escorreram, quentes como o sol de Évora. Sofia ouviu em silêncio, o rosto iluminado pela luz rosada do nascer do sol sobre o castelo. Então, com uma voz que tremia como as cordas de uma guitarra portuguesa, ela confessou: você tem razão em temer, mas não pelo que imagina. Eu pensei em partir, sim. Não por outra, mas porque recebo cartas da minha família no Algarve. Eles souberam de nós, Clara. Meu pai, o velho pescador, escreveu que sou uma vergonha, que o mar não perdoa desvios assim. Eu imaginei o fim também, você livre, feliz sem o peso da minha dor familiar. As palavras caíram como uma onda, chocando Clara com a verdade nua. Não era traição, mas um amor tão profundo que doía em ambos, refletido como em um espelho de obsidiana. Elas se abraçaram novamente, agora com urgência, o corpo de Sofia pressionado ao de Clara em uma dança silenciosa de reconciliação. O apartamento cheirava a pão fresco da padaria vizinha e pela janela, Lisboa acordava com o clangor dos elétricos amarelos subindo a colina. Então ficamos juntas contra o mundo, como as heroínas de Essa de Queiroz, desafiando convenções? Perguntou Clara, a voz ganhando força. Sofia sorriu, os olhos brilhando com a promessa de um futuro tecelado em fios de esperança. Sim, amor. Vamos ao Algarve, enfrentar o mar e a família. Nosso amor é como fado, sofrido, mas eterno. Mas o conflito não se resolvia tão facilmente. Nos dias seguintes, Clara mergulhava mais fundo em suas imaginações de perda, como se o medo fosse um vinho forte que embriagava a alma. Ela via Sofia no mercado de Belém comprando pastéis de nata, mas virando-se para um homem alto, de sotaque estrangeiro, um turista holandês, talvez, atraído pela graça portuguesa. Na visão, Sofia ria, o riso que era só dela, e esquecia as noites em que elas liam Pessoa à luz de velas, debatendo se o amor era um gesto de entrega ou de posse. Clara acordava suando, o lençol embolado como as ruas labirínticas da Baixa. Para afastar os fantasmas, elas decidiram uma escapada a Sintra, a terra dos palácios de contos de fadas, onde a névoa do Atlântico tecia véus de mistério. No Palácio da Pena, com suas torres coloridas como um sonho romântico, Clara e Sofia andaram de mãos dadas, disfarçadas como turistas comuns. O ar cheirava a eucaliptos e flores silvestres, e o som distante de um realejo tocava melodias antigas. Aqui, no reino dos reis, nosso amor é uma coroa secreta, sussurrou Sofia, beijando a têmpora de Clara sob a sombra de um carvalho centenário.
Mas mesmo ali a dúvida rastejava. Uma carta chegou pelo correio, selada com cera vermelha do Algarve, e Sofia escondeu no bolso, o rosto ensombrado como o céu antes de uma tempestade. De volta a Lisboa, o clímax se aproximava como o crepúsculo sobre o Tejo. Clara, incapaz de conter o ciúme imaginado, confrontou Sofia em uma tasca no bairro Alto, onde o som de fado enchia o ar enfumaçado. Uma fadista idosa, com um lenço negro e olhos de quem viu saudades demais, cantava estranha forma de vida e as palavras pareciam proféticas. Ó amor, que forma estranha de vida eu vivo sem ti. Clara, com o vinho tinto corando as bochechas, acusou. Você me trai com silêncios, Sofia. Diga-me, é o passado? A família? Ou alguém que te faz sonhar além de nós? A tasca silenciou por um instante, os olhares curiosos das mesas vizinhas como juízes invisíveis. Sofia levantou-se, as lágrimas caindo como gotas de chuva em uma janela de azulejos. Você não entende, Clara. A traição é minha própria fraqueza. Eu confessei à minha mãe por telefone e ela chorou, dizendo que nosso amor é pecado contra Deus e o mar. Eu imaginei te deixar para te poupar, para que você encontre alguém que não carregue esse fardo. A confissão chocou como um raio, revelando não perda, mas um amor mútuo tão profundo que ambas haviam fantasiado o fim para proteger a outra. Clara, atordoada, puxou Sofia para si, ignorando os sussurros ao redor. Então, por que não me disse? Nosso amor não é fado de sofrimento solitário, é uma canção compartilhada, como as romarias de Fátima, onde a fé une corações partidos. Elas saíram da tasca, as ruas agora iluminadas por lanternas de ferro forjado, e caminharam até o mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes. Ali, sob as estrelas que pareciam olhos de Camões velando por elas, Sofia entregou a carta, palavras duras do pai, mas também uma linha de esperança da mãe: volte, filha, e traga sua luz, mesmo que ela venha de outro coração. O choque da verdade dissolveu as imaginações de perda. Em seu lugar, floresceu uma resolução humanista enraizada na resiliência portuguesa. Enfrentar o preconceito familiar com a força das tradições que celebravam o amor em todas as formas, como as festas de santos padroeiros que uniam comunidades apesar de diferenças. Os meses seguintes foram de reconstrução, tecida com fios de cultura e emoção. Elas viajaram ao Algarve, de trem através de planícies alentejanas douradas pelo sol, onde o ar cheirava a alecrim e figos maduros. Em Lagos, na Praia da Rocha, Sofia apresentou Clara à família. O pai, com mãos calejadas de redes de pesca, franziu a testa inicialmente, murmurando sobre o que o povo dirá. A mãe, com seu avental florido e rosário no pescoço, ofereceu um abraço hesitante, seguido de um prato de cataplana fumegante, símbolo de partilha. O mar leva e traz, filha. Se esse amor te faz navegar com alegria, quem sou eu para ancorar-te? As palavras, e quando a sabedoria das velhas histórias de marinheiros, abriram uma fresta de aceitação. Clara, por sua vez, compartilhou sua própria vulnerabilidade, a perda da avó fadista, que morrera sussurrando segredos de amores proibidos em uma tasca do Alfama. Ela me ensinou que o amor lésbico, como o dela por uma bailarina de fado, é o mais puro porque desafia o silêncio imposto pela sociedade. Juntas, elas organizaram uma pequena reunião familiar, com fado ao vivo tocado por um tio de Sofia, e as vozes se entrelaçaram em harmonia, transformando conflito em catarse. Não era um final perfeito. Havia olhares enviesados na vila pescatória, sussurros nas missas dominicais, mas era humano, reflexo da Beaónia contemporânea. Uma nação que honrava o passado colonial e católico enquanto abraçava a diversidade em marchas do orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam ao lado de estandartes de santos. De volta à capital, o amor delas amadureceu como o vinho de colares, envelhecido em barris de carvalho. Clara expandiu a livraria, criando um canto dedicado a autoras portuguesas como Sofia de Mel Brainer e suas poesias de mar e desejo. Sofia abriu sua confeitaria no Chiado, batizada Saudade Doce, onde pastéis de nata vinham com bilhetes de amor escondidos nas embalagens. Elas adotaram um gato de rua, um siamês magro batizado de Pessoa, que ronronava entre elas nas noites de leitura. Ocasionalmente, as sombras da perda retornavam, uma discussão acalorada sobre planos futuros, um mal-entendido alimentado pelo cansaço, mas agora enfrentavam-nas com diálogos abertos, como as assembleias de aldeias no interior, onde vozes se unem para curar feridas coletivas.
Um ano após a confissão chocante, em uma noite de verão no jardim do Príncipe Real, sob as luzes de árvores centenárias e o som de jazz português misturado a fado moderno, Clara e Sofia trocaram votos informais. Não uma cerimônia grandiosa, a ONHA permitia casamentos iguais desde 2010, mas elas preferiam um ritual íntimo, enraizado na terra. Eu te imagino em todas as perdas, mas encontro-te em cada renascimento, disse Clara, entregando um anel de prata com uma pedra de quartzo rosa do Algarve. Sofia respondeu, nosso amor mútuo é a verdadeira confissão, chocando o mundo com sua profundidade inabalável. Elas dançaram devagar, os corpos movendo-se ao ritmo de um acordeão distante, enquanto Lisboa pulsava ao redor, uma cidade que, como elas, carregava saudades mas escolhia a luz. E assim, em uma tapeçaria de emoções e cultura, sua história se entreteceu ao destino português. KCH tinha nos vendavais do Cabo da Roca, romântica nas praias de Cascais, humanista nas praças onde o povo se reúne para celebrar a vida apesar das tormentas. Não era um final de conto de fadas, mas de vida real, profundo, resiliente, eterno como o Tejo fluindo para o mar. A brisa do Atlântico soprava suave pelas falésias de Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde Clara e Sofia paravam para respirar o sal e a liberdade. Era outono agora, e as folhas das sobreiras tingiam-se de cobre, espelhando o tom dos cabelos de Sofia ao vento. Aqui, onde o mar encontra o céu, sinto que nosso amor é infinito, murmurou Clara, a mão na cintura da amada, sentindo calor através do xadrez de lã. Sofia virou-se, os lábios roçando a orelha de Clara, mas infinitos têm bordas, amor. Como as ondas que quebram, mas voltam. Era uma verdade que elas carregavam desde a confissão, um lembrete de que o amor mútuo, por mais profundo, exigia vigilância constante contra as correntes da dúvida. De volta a Lisboa, a rotina se instalava como um ritual reconfortante. Clara acordava cedo na livraria, o sol filtrando pelas vitrines embaçadas, iluminando pilhas de livros de Fernando Pessoa e suas heteronimos, ecos de múltiplas almas que ela via em si mesma. Bom dia, minha guardiã de palavras, Sofia chegava com um bule de café galão, o vapor subindo como fantasmas de manhãs passadas. Elas se beijavam brevemente, um toque casto mas carregado de promessa, antes de Sofia partir para a confeitaria, onde o forno exalava aromas de massa folhada e canela. A vida delas era um mosaico de momentos cotidianos, entremeados pela cultura que as definia, tardes no Museu do Azulejo, traçando padrões que simbolizavam jornadas de amor e perda, noites em que Sofia cozinhava caldeirada de peixe, evocando memórias do Algarve, enquanto Clara recitava versos de Florbela Espanca sobre desejos femininos não ditos. Mas o conflito familiar de Sofia não se dissipara completamente. Cartas chegavam esporadicamente do sul, com tons mais suaves agora. A mãe enviava receitas de doces conventuais, como encharcada de ovos, acompanhadas de notas, para adoçar o coração da tua Clara. O pai, porém, permanecia uma sombra, um pescador teimoso, moldado pelas ondas e pela fé católica rígida de vilas, onde o padre ainda pregava contra desvios da natureza. Sofia lia as linhas em voz alta para Clara, a voz tremendo. Ele diz que me perdoa se eu voltar ao caminho reto. Mas o que é reto, Clara? O amor que sinto por ti é a linha mais verdadeira que conheço. Clara abraçava-a então, sussurrando, vamos visitá-los de novo, mostrar que nosso amor é bênção, não maldição. Como as procissões de Corpus Christi, onde todos marcham juntos, apesar das diferenças. A viagem ao Algarve foi planejada com cuidado, como uma epopeia moderna. Elas pegaram o trem intercidades, passando por campos de cortiça no Alentejo, onde o horizonte se estendia infinito, simbolizando a paciência necessária para curar feridas. Em Faro, alugaram um carro pequeno, serpenteando pelas estradas litorâneas até Lagos, onde o ar cheirava a sardinha assada e jasmim. A casa da família de Sofia era uma cabana branca com telhado de telhas vermelhas, encostada à falésia, o som das ondas um berço constante. O pai, Manuel, recebeu-as na porta, o rosto sulcado como madeira à deriva, os olhos evitando os delas. Entrem, meninas. A mesa está aposta. A mãe, Rosa, correu para abraçá-las, o cheiro de azeite e alho em suas roupas, beijando as bochechas com fervor maternal. O jantar foi tenso, mas rico em sabores portugueses, polvo alagareiro, crocante de batatas no azeite e vinho de lagoa que soltava línguas.
Manuel comeu em silêncio, os nós dos dedos brancos no copo, até que não aguentou mais. Sofia, esta. Clara. É como uma filha para mim? Ou uma sombra que rouba a luz da minha? As palavras caíram pesadas como uma rede cheia de peixes e Sofia enrijeceu, pronta para o confronto. Pai, Clara é minha luz, não sombra. Nosso amor é como o teu pelo mar, imprevisível, mas vital. Lembra-te da avó, que amava o avô apesar das tempestades? Manuel baixou a cabeça, lágrimas misturando-se ao vinho. Eu temo pelo teu futuro, filha. O povo daqui ainda julga, como nós velhos tempos da Inquisição. Clara, sentindo o momento pivotal, estendeu a mão sobre a mesa. Senhor Manuel, eu também temo, pela Sofia, pela família que construímos. Mas na Beaonha de hoje, de Lisboa ao Algarve, o amor vence julgamentos. Deixe-nos mostrar. Nos dias seguintes, elas trabalharam lado a lado na praia, Clara ajudando Rosa a vender artesanato em um mercado local, colares de conchas e bordados de rendas de bilros, enquanto Sofia e o pai consertavam redes sob o sol escaldante. Aos poucos, o gelo derretia. Manuel contou histórias de sua juventude, de amores perdidos em alto mar, revelando que sua rigidez era medo de perda, não ódio. Eu vi o mar levar amigos, temo que o mundo leve minha filha. Sofia, com olhos úmidos, respondeu, o mundo não leva, pai. O né, se permitires. Uma noite, ao redor de uma fogueira na praia, com um céu cravejado de estrelas como as de uma noite de São João, Manuel ergueu o copo. Pelo amor de vocês, que é mais forte que as ondas. Foi um clímax de reconciliação não dramático como em óperas, mas humanamente tocante, enraizado na tradição de partilhas familiares portuguesas. De volta a Lisboa, fortalecidas, Clara e Sofia enfrentaram um novo conflito, o ciúme sutil que ainda assombrava as imaginações de Clara. Uma cliente da confeitaria, uma artista plástica de Coimbra chamada Inês, começou a frequentar demais, elogiando os doces de Sofia com olhares prolongados. Você tem mãos de fada, Sofia. Devias pôr suas criações em galerias, dizia Inês, tocando levemente o braço de Sofia. Clara, vendo de longe pela vitrine, sentiu o veneno da dúvida renascer. Imaginou Inês levando Sofia às posições em Porto, onde o amor delas se dissolveria em tintas e vinhos finos, deixando-a com o cheiro residual de nata queimada. É só amizade? Perguntou Clara à noite, no quarto iluminado por uma lamparina de cerâmica de Bordal Pinheiro. Sofia, surpresa, riu suavemente, puxando Clara para a cama. Inês é como uma irmã, amor. Mas se te incomoda, eu a distancio. Nosso laço é sagrado, como de saudade em um fado de Amália. Elas conversaram até tarde, desfiando medos como linhas de um bordado, tecendo confiança renovada. Clara confessou, minha imaginação de perda é uma herança, minha avó fadista fantasiava fins para amar mais intensamente. Sofia, tocando o rosto de Clara, respondeu, então usemos isso para nos aproximar, não separar. O inverno chegou com chuvas torrenciais, transformando Lisboa em um quadro impressionista de guarda-chuvas e reflexos. Elas se aconchegavam no apartamento, lendo contos de José Saramago sobre amores impossíveis ou cozinhando sopa de cação para aquecer a alma. Uma carta de Rosa chegou, convidando-as para o Natal no Algarve. Venham, filhas. O presépio precisa de todas as luzes. Era um gesto de inclusão, reflexo da humanização da família, onde o preconceito cedia à compaixão. Mas o verdadeiro teste veio em uma marcha do orgulho em Lisboa, onde milhares marchavam pela liberdade, bandeiras multicoloridas ondulando como velas de caravelas. Clara e Sofia caminhavam de mãos dadas, o suor misturando-se à emoção, gritando slogans de igualdade. De repente, um grupo de manifestantes contrários, resquícios de conservadorismo rural, gritou insultos. Pecadoras. Voltem para o armário. Sofia congelou, o trauma familiar ressurgindo, mas Clara apertou sua mão. Somos filhas desta terra, Sofia. Nossos amores constroem pontes, não muros. Elas continuaram, a multidão engolindo os ódios, e no final, no Rocio, beijaram-se sob os aplausos, um ato de defiança romântico.
Assim, o amor delas se aprofundava, uma narrativa de resiliência cultural, das praias do sul às colinas do norte, passando por fados e festas, onde o humano prevalecia sobre o dramático. Não sem sombras, discussões sobre filhos, talvez adotados, ou o medo de envelhecer sozinhas, mas com a certeza de que a confissão mútua havia transformado perda imaginada em laço indissolúvel. Primavera irrompeu em Lisboa como um suspiro de alívio, as jacarandás tingindo as ruas de roxo, e quando a paixão contida de Clara e Sofia. Elas plantaram um jardim no terraço do apartamento, rosas de damasco e ervas de umbuzeiro, símbolos de amor duradouro na tradição minhota. Cada flor é uma vitória sobre nossas sombras, disse Sofia, as mãos sujas de terra, os olhos brilhando com o sol que dançava no Tejo abaixo. Clara, ajoelhada ao seu lado, respondeu com um beijo na testa, e cada espinho, um lembrete de que o amor sangra, mas cura. Era essa a essência de sua jornada, um romance tecido com linhas de vulnerabilidade, onde a cultura portuguesa, com sua melancolia poética e alegria festiva, servia de pano de fundo para emoções nuas. A confeitaria de Sofia prosperava, atraindo uma clientela diversa, turistas ingleses encantados com os travesseiros de Ovar, locais que vinham por fofocas sussurradas sobre as duas amantes que fazem doces como poemas. Inês, a artista, tornou-se aliada, pintando murais de azulejos modernos na fachada, retratando mulheres de mãos dadas contra um mar de ondas estilizadas. É a vossa história em cor, explicou ela, e Sofia, grata, convidou-a para um jantar caseiro. Clara, superando o ciúme residual, preparou rabanadas de Páscoa, o aroma de canela enchendo o ar como um incenso de reconciliação. Naquela noite, conversas fluíram sobre a arte que era em Beaonha, de pintoras como Maria Helena Vieira da Silva a performances contemporâneas no Teatro Nacional de São Carlos. Nosso amor não é isolado, é parte de uma tapeçaria maior, refletiu Clara, sentindo o peso das imaginações passadas se dissipar como névoa matinal. Contudo, o conflito reavivou-se de forma inesperada. Uma oferta chegou à livraria de Clara. Uma editora de Porto queria que ela curasse uma antologia de literatura lésbica portuguesa, exigindo meses de pesquisa na biblioteca de João de Gaeta. É uma oportunidade de ouro, amor, disse Sofia, mas seus olhos traíam preocupação. Clara hesitou, a mente conjurando visões sombrias, sozinha em hotéis frios do norte, enquanto Sofia, tentada por um fornecedor charmoso de cacau brasileiro na confeitaria, escorregava para um affaire imaginário. E se a distância nos partir como dor em cheias, confessou Clara, a voz um sussurro de fado. Sofia, magoada pela dúvida recorrente, retrucou, depois de tudo, ainda imaginas perda? Nosso amor é ponte, não abismo. A discussão escalou para um silêncio gelado, como as noites de inverno no Gerês. Clara partiu sozinha para Porto, o trem chacoalhando como seu coração, as paisagens de Mondego desfocando-se em lágrimas. Na cidade do Porto, com suas pontes de ferro e vinho rubi, ela mergulhou nos arquivos, descobrindo vozes esquecidas, cartas de amor entre mulheres na corte de Dona Maria I, poemas codificados de Camões sobre desejos femininos. Mas a solidão amplificava as fantasias. Via Sofia rindo em uma festa de São João, fogos iluminando um beijo com outra, o colar de contas quebrando no chão de pedra. Eu te perco porque te amo demais, murmurava Clara para o espelho embaçado do hotel. Sofia, em Lisboa, combatia sua própria tormenta. Ela fechou a confeitaria cedo um dia, caminhando até o mosteiro dos Jerónimos em Belém, onde Manuelino ecoava glórias passadas. Ali, ajoelhada em uma capela lateral, orou não a um Deus punitivo, mas à Virgem de Fátima, patrona de milagres humanitários. Ajuda-me a ser forte, como as mulheres que navegaram com Vasco da Gama. Uma ideia brotou. Ela pegaria o trem para Porto, surpreendendo Clara com um gesto de amor tangível, uma mala cheia de pastéis de nata frescos e uma carta escrita à mão, inspirada nos sonetos que Clara tanto amava. O reencontro no Café Majestic foi como um clímax de ópera romântica. Clara, curvada sobre papéis amarelados, ergueu os olhos ao ver Sofia entrar, o casaco salpicado de chuva portuense, um sorriso radiante como o sol de Viana do Castelo. Eu vim porque senti, Porto é só pedra e rio, sem alma, disse Sofia, deslizando a mala sobre a mesa. Dentro, além dos doces, uma joia, um pingente de filigrana de Gondomar, moldado como duas oliveiras entrelaçadas. Clara chorou, puxando Sofia para um abraço que ignorava os olhares curiosos dos clientes. Perdoa-me, amor.
Minha imaginação é uma prisão, tu és a chave. Elas passaram a noite caminhando pela ribeira, o Douro refletindo luzes como estrelas caídas, confessando medos em sussurros entrelaçados. A antologia de Clara floresceu, tornando-se um best-seller modesto, lançada em uma feira literária no Convento de Cristo em Tomar, um local simbólico, com seus templários evocando uniões secretas. Sofia viajou com ela, vendendo doces no stand, e o evento uniu comunidades que de todo o país, de Évora a Coimbra, celebrando narrativas de amor como a delas. Vede, irmãs, nosso amor é herança, não aberração, proclamou Clara em um painel, a voz ecoando como um grito de liberdade nas muralhas medievais. O verão trouxe leveza, com férias em Óbidos, a vila literária cercada de muralhas, onde elas ficavam em uma pousada com vista para vinhedos. Ali, sem pressões, exploraram sensualidades sutis, banhos de rio frios, mãos entrelaçadas em labirintos de ruas floridas, conversas sobre futuro, talvez uma casa em Cascais, com jardim para o gato-pessoa e espaço para filhos adotivos, inspirados nas histórias de famílias recompostas em aldeias transmontanas. Mas um conflito menor surgiu. Sofia recebeu uma proposta para expandir a confeitaria a um parceiro investidor de Lisboa, um homem conservador que questionava a imagem pública de duas mulheres sozinhas. Ele diz que precisamos de equilíbrio masculino, contou Sofia, frustrada. Clara, agora mais confiante, aconselhou: recusa amor. Nosso equilíbrio é mútuo, como o equilíbrio de uma caravela em alto mar. Elas redigiram uma carta conjunta, afirmando sua visão, uma confeitaria care-friendly, com eventos de poesia lésbica e doações para causas LGBTQ+. O investidor recuou, mas outra porta se abriu, uma rede de mulheres empreendedoras em Setúbal, oferecendo suporte sem julgamentos. Era uma vitória humanista, refletindo a BAONHA em transição, de tradições patriarcais para redes de solidariedade feminina. Outono retornou, e com ele, uma visita ao Algarve para o aniversário de Rosa. A família crescia em aceitação. Manuel, agora avô honorário em espírito, ensinou Clara a pescar, suas mãos ásperas guiando-as dela na rede. O mar ensina paciência, como o amor, grunhiu ele, um sorriso raro quebrando a casca. Sofia observava, o coração pleno, sussurrando para Clara: vês? A confissão nos trouxe isso, não perda, mas ganho. Em Lisboa, o ano fechava com uma exposição de Inês no Mate, onde um quadro delas duas, abraçadas contra o Tejo, capturava a essência, luz e sombra em harmonia. A crítica chamou de um hino ao amor português contemporâneo. Clara e Sofia, de braços dados na abertura, sentiram o ciclo se completar, das imaginações de fim à verdade de um amor que chocava pela sua profundidade, sendo uma vida de emoções autênticas. O inverno de 2026 caiu sobre Lisboa com uma suavidade incomum, neve fina polvilhando as colinas como açúcar em um pastel de nata, um raro capricho do clima atlântico. Clara e Sofia acordavam enroladas em cobertores de lã alentejana, o vapor do chá de Lúcia Lima subindo como promessas matinais. Este ano, vamos criar nossas próprias tradições, propôs Sofia, os dedos traçando padrões invisíveis no braço de Clara. Um Natal só nosso, com fado caseiro e histórias de amor contadas à lareira. Clara sorriu, mas internamente, uma faísca de dúvida piscava, e se a rotina as embutasse, transformando paixão em hábito? Suas imaginações de perda, embora domadas, ainda sussurravam nos cantos escuros da mente. Elas decoraram o apartamento com ramos de azevinho colhidos em Sintra e uma árvore minúscula adornada com enfeites de cortiça, estrelas e barcos, evocando as caravelas dos descobrimentos. Sofia assou filhós de abóbora, o aroma doce enchendo o ar, enquanto Clara lia trechos de mensagem de pessoa, adaptando versos para celebrar seu amor. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, mas para elas, nosso amor é o leme. A noite de consoada foi íntima, com velas tremeluzindo em castiçais de latão de Mafra, e elas trocaram presentes simbólicos. Clara deu a Sofia um diário encadernado em pele para registrar sonhos. Sofia, um colar de âmbar do Balticum, mas com pingente de uma âncora portuguesa, para nos ancorar uma à outra. Mas o idílio foi interrompido por uma carta de Manuel: venham para o Algarve. Estou doente, o coração, dizem os médicos. Quero ver minha filha antes que o mar me chame.
O pânico atingiu Sofia como uma onda e ela partiu no dia seguinte, sozinha, temendo arrastar Clara para um adeus potencial. Fica, amor. Cuida da livraria. Eu volto logo, disse, beijando Clara com urgência no cais do Sodré. Clara acenou do elétrico 28, o coração apertado, e assim que Sofia desapareceu na multidão, as fantasias retornaram vorazes. Imaginou Manuel no leito de morte, amaldiçoando o amor delas como causa de sua dor, Sofia cedendo à culpa e terminando tudo em uma praia deserta de Odisseis, o mar levando seus votos como conchas partidas. Dias se arrastaram como chuvas intermináveis. Clara trabalhava mecanicamente na livraria, recomendando a cidade e as sessões de Agostina Bessa Luís a clientes distraídos, mas sua mente vagava para o sul. Ligações noturnas de Sofia eram breves. Ele está estável, amor. Rosa cuida dele com sopas de poejo. Sinto tua falta. Clara, contendo o pavor, respondia com otimismo forçado, mas à noite chorava sozinha, o gato pessoa ronronando em seu colo como consolo felino. Uma semana depois, impulsionada por uma coragem nascida do desespero, Clara pegou o trem para Faro, carregando uma mala com livros de autoajuda Kier e um frasco de loção de amêndoas doces, o perfume favorito de Sofia. Chegando à cabana, encontrou um cenário de tensão familiar, Manuel na cama, pálido mas lúcido, Rosa mexendo panelas com mãos trêmulas. Sofia, exausta, abraçou Clara na porta, sussurrando, você veio. Deus, como precisava de ti. Manuel, ao vê-las, franziu a testa inicialmente, mas seus olhos suavizaram ao ver o abraço. Senta, Clara. Conta-me de Lisboa, das ruas que minha filha ama. Foi o que para uma reconciliação profunda. Clara leu poemas de Sofia de Melo sobre mares e amores femininos e Manuel, surpreendendo todos, compartilhou uma memória enterrada. Tua avó, Sofia, teve uma amiga. Uma costureira de Faro que a visitava em segredo. Elas riam como vocês e meu pai fingia não ver. O amor sempre encontrou caminhos, mesmo no silêncio. As noites se tornaram vigílias compartilhadas, com Clara e Sofia revezando-se ao lado do pai, cantando baixinho fados de cura como chega de saudade. Manuel recuperou-se devagar, o coração fortalecido não só por remédios, mas pela visão de um amor que transcendia julgamentos. Eu fui tolo, filhas. O mar me ensinou que o que flui permanece, confessou ele no entardecer, da varanda com vista para o Atlântico. O clímax emocional veio em uma missa local, onde Manuel pediu à comunidade orações pela minha família, unida no amor de Deus. Os olhares curiosos cederam a aplausos discretos, um gesto humanista em uma vila ainda ancorada em tradições. De volta a Lisboa na primavera, com Manuel em convalescença, Clara e Sofia emergiram transformadas. A experiência dissolveu resquícios de dúvida. O que poderia ser perda se não oportunidade de laços mais fortes? Elas expandiram horizontes. Clara publicou um ensaio sobre saudades Kier na literatura portuguesa no Jornal de Letras, enquanto Sofia colaborou com uma ONG de empoderamento LGBTQ+, no Algarve, ensinando confeitaria a jovens da comunidade. Nosso amor inspira, não isola, refletiu Sofia durante um piquenique no Parque Eduardo VII, com vistas para o aqueduto das águas livres serpenteando como veias da cidade. Um novo conflito surgiu, porém, no cerne de seus sonhos, a adoção. Sofia, tocada pela vulnerabilidade de Manuel, ansiava por uma família maior. Imagina uma criança correndo no nosso terraço, aprendendo fado e receitas da vó Rosa? Clara, amando a ideia, temia escrutínio social. E se o sistema, ainda enviesado, nos rejeitar por sermos duas mulheres? Elas pesquisaram, visitando abrigos em Mafra e participando de workshops em Lisboa, onde casais como elas compartilhavam histórias de vitórias e reveses. A dúvida de Clara renasceu em visões. Uma audiência judicial fria, Sofia sozinha com a criança, culpando-a pela perda do sonho. O Turning Point veio em uma conferência em Coimbra, na Universidade, sobre direitos familiares Kier. Uma palestrante, uma juíza de Évora, compartilhou. A ONU evolui, desde 2016, adoções por casais do mesmo sexo são lei. Mas o coração da família é o amor, não o papel. Inspiradas, elas submeteram o dossiê e, meses depois, uma ligação, aprovação condicional para uma menina de 5 anos, órfã de uma família de imigrantes madeirenses.
O choque foi de alegria pura, mas temperado por medos práticos, como equilibrar trabalho e maternidade em uma cidade cara como Lisboa. A chegada de Maria, nome escolhido por sua pureza mariana, mas com o apelido Mar, pelo mar que as unia, foi um furacão de ternura. Com cachos pretos e olhos curiosos, ela chegou tímida, agarrando um urso de pelúcia. Casa? Perguntou em dialeto madeirense. Sofia ajoelhou-se, sim, pequena. Nossa casa, com doces e livros. Clara, lágrimas nos olhos, leu-lhe um conto do menino Jesus, adaptando para incluir princesas que se amam. Manuel e Rosa visitaram logo, trazendo brinquedos de cortiça e lições de pesca em miniatura. Avô, gritou Maria, conquistando o coração endurecido do pescador. A vida se ajustou em um ritmo novo, madrugadas com biberões, tardes no Jardim da Estrela onde Maria corria entre fontes, aprendendo português continental misturado madeirense. Conflitos menores surgiam, noites sem dormir, discussões sobre educação. Sofia queria mais tradição católica, Clara mais secular, mas resolviam-se em abraços triplos, com Maria no meio, rindo. A sociedade, em sua beaónia mosaico, reagia misto. Vizinhos no chiado ofereciam ajuda, mas sussurros em mercados persistiam. Elas contra-atacavam com visibilidade, fotos de família em perfis sociais, participação em eventos como a Quer Lisboa, festival de cinema que celebrava narrativas como a delas. Um ano após a adoção, em uma viagem a Madeira, terra natal de Maria, elas renovaram votos em uma levada escondida, com cachoeiras como testemunhas. De perdas imaginadas a esta plenitude real, tu estou Clara com poncha local. Sofia, com Maria no colo, respondeu, nosso amor mútuo chocou o destino, sendo uma família eterna. Verão de 2027 trouxe calor opressivo a Lisboa, o Tejo um espelho de bronze sob o sol implacável, mas para Clara, Sofia e Maria, era estação de descobertas. Elas escaparam para o interior alentejano, alugando uma quinta em Évora, onde planícies de sobreiros se estendiam como um mar de cortiça. Aqui, sem o bulício da cidade, sentimos as raízes, disse Sofia, colhendo figos maduros para um lanche improvisado. Maria, agora com 6 anos, corria descalça, rindo ao perseguir borboletas, seu sotaque uma mistura encantadora de lisboeta, algarvio e madeirense. Clara observava, o coração inchado de gratidão, mas uma sombra sutil pairava. O sucesso crescente da livraria atraíra um editor ambicioso de Londres, oferecendo um contrato para expandir a antologia que era uma versão internacional. É um mundo chamando amor, disse Clara, mas Sofia franziu a testa. E nós? Maria precisa de estabilidade, não de aviões e fusos horários. O conflito se instalou devagar, como o calor que sufocava as tardes. Sofia, ancorada na confeitaria e na rotina familiar, via a proposta como ameaça à sua bolha de felicidade. Clara, com um espírito explorador herdado de avós navegadores, sonhava em levar vozes portuguesas que era ao globo. Não é perda, Sofia, é crescimento, argumentava Clara durante jantares de migas alentejanas, o azeite dourando o pão como lágrimas não choradas. Sofia retrucava, a voz tingida de saudade, crescimento que nos separa? Já imaginaste isso, Clara, tu em feiras de Londres, eu aqui com Maria, fingindo que basta? As palavras ecoavam às velhas fantasias de Clara, agora invertidas, não ela perdendo Sofia, mas Sofia temendo perdê-la. Maria, sensível como uma criança de contos de fadas, percebia a tensão. Mamã Sofia chora à noite? Perguntou uma manhã, desenhando 2 figuras de mãos dadas em um caderno de Clara. O coração das mães partiu-se, e elas prometeram uma conferência familiar, sentadas em um banco de cortiça na quinta, com sumo de laranja como vinho simbólico. Nós somos uma equipa, como os jogadores de futebol no Euro, explicou Sofia, e Maria sentiu vigorosamente. Clara confessou, meu medo é egoísta, quero o mundo para nós, mas sem te magoar. Sofia, tocando a mão de Clara, revelou, meu medo é o da pescadora, perder o porto seguro. Elas decidiram um meio-termo. Clara aceitaria o contrato, mas com viagens curtas, e Sofia acompanharia em uma, transformando o trabalho em aventura familiar. A viagem a Londres foi um bálsamo, mas não sem percalços. Maria, animada com o avião, como pássaros grandes. Encantou-se com o Big Ben, mas um incidente no metrô, onde um passageiro murmurou família estranha, reacendeu inseguranças.
Sofia, protetora, confrontou. Nosso amor é universal, como o fado que viaja oceanos. Clara, orgulhosa, traduziu trechos da antologia para uma palestra na British Library, onde o público aplaudiu histórias de resiliência portuguesa. Maria, no colo de Sofia, desenhou azulejos imaginários para os ingleses, vendendo-os como arte de amor. O sucesso consolidou o laço. De volta, a antologia tornou-se best-seller europeu, financiando uma expansão da confeitaria com um café literário anexo. Outono trouxe desafios domésticos. Maria começou a escola no Chiado e as diferenças culturais emergiram, brincadeiras madeirenses colidindo com o formalismo lisboeta, levando a choros noturnos. As outras crianças têm papai e mamã, soluçou ela uma noite. Clara e Sofia, deitadas ao seu lado, contaram histórias de famílias diversas. Lembra da tia Rosa e tio Manuel? Eles amam de um jeito, nós de outro, todos valem. Envolveram a escola, um colégio progressista com clube LGBTQ+, familiar, e Maria floresceu, fazendo amigos e até liderando uma peça sobre princesas que salvam princesas. O verdadeiro clímax veio com uma crise de saúde de Rosa, um acidente na cozinha, queimadura grave ao preparar doçaria. Sofia correu ao Algarve, deixando Clara com Maria. Cuida dela como eu cuidaria de ti, disse ao telefone, a voz embargada. Clara, sozinha com a criança, enfrentou sua maior imaginação de perda. Sofia presa no sul pela culpa filial, optando pela família biológica sobrescolhida. Visões assombravam, Sofia em Lagos, ajudando Rosa, encontrando consolo em velhos amigos heteronormativos, esquecendo as promessas do Tejo. Mas Clara agiu com maturidade, levou Maria a uma sessão de fado infantil no Hot Club, onde a música uniu gerações, e escreveu cartas diárias a Sofia, cheias de desenhos de Maria e poesias de esperança. Sofia retornou após 2 semanas, Rosa estabilizada com enxertos de pele e o apoio de Manuel. Eu pensei em ficar, Clara, pelo dever, confessou Sofia na estação de Santa Polónia, abraçando-os forte. Mas o dever maior é aqui, com vocês. Nosso amor é o porto que me guia. O choque da separação temporária fortaleceu-as, levando a uma tradição nova, retiros anuais ao Algarve, alternando cuidados com celebrações. Rosa, cicatrizada não só fisicamente, mas emocionalmente, visitou Lisboa com uma mala de receitas adaptadas, doce de perda transformada em ganho, brincou ela, ao ver Maria chamá-la da vó doçura. Inverno encerrou o ano com uma festa de Ano Novo no Terreiro do Paço, fogos iluminando o arco triunfal como bênçãos. Clara, Sofia e Maria, de mãos dadas, brindaram com espumante de bairrada, pelo amor que choca e cura. A família expandira-se, Inês como tia artista, Manuel e Rosa como pilares remotos, sendo uma rede humanista contra a solidão. Maria crescia, questionando, vocês se conheceram como nas histórias? Sofia ria, sim, pequena, com doces e livros, num dia chuvoso de Porto. Clara adicionava, e o resto é nossa epopeia, cheia de mares e montanhas. Seu amor, agora maduro, era um farol na baía de mudanças, leis progressistas, mas resistências culturais, onde elas navegavam com graça e persistência. 2028 amanheceu com promessas, o sol de janeiro banhando Lisboa em ouro líquido, como se o Tejo aprovasse os capítulos virando da vida de Clara e Sofia. Maria, aos 7 anos, era uma força da natureza, curiosa, tagarela, com um talento precoce para desenhar mapas imaginários de ilhas de amor inspirados nas ilhas selvagens que Sofia descrevia em noites de insonia. A família delas era agora um ecossistema equilibrado, a livraria de Clara como hub cultural, com leituras semanais que era atraindo famílias como a delas, a confeitaria de Sofia como refúgio doce, onde Maria ajudava decorando bolos com glace arco-íris. Somos como o Império Português, vasto, mas unido pelo coração, brincava Clara, durante um branche de pão de ló no terraço. Mas o destino, caprichoso como o fado, testou-as novamente. Manuel sofreu um derrame leve durante uma pescaria, deixando-o com fala arrastada e o orgulho ferido de um homem que outrora domava o mar. Eu sou carga agora, murmurou ele por telefone, a voz rouca. Sofia, dividida entre Lisboa e o Algarve, viajou frequentemente, deixando Clara como âncora principal. Vai, amor.
Família, laço de sangue e escolha, encorajava Clara, mas internamente o pavor de perda ressurgia. Imaginava Sofia exausta pelo cuidado, ressentida pela distância, optando por uma vida mais simples no sul, com Rosa e um Manuel recuperado, abandonando a complexidade de Lisboa e Maria. As viagens de Sofia tornaram-se rotinas solitárias para Clara, noites lendo os Lusíadas para Maria, adaptando estrofes sobre heróis para incluir heroínas lésbicas, manhãs levando-a à escola, respondendo perguntas inocentes como por que duas mamãs não casam como os vizinhos, com histórias de amor eterno, como de Inês de Castro, mas com final feliz. Maria, intuitiva, desenhava cartas para o avô Manuel, barcos de cortiça navegando para a cura. Clara, porém, lutava com o vazio, a cama fria, o cheiro residual de lavanda de Sofia desvanecendo como uma saudade camuniana. O clímax irrompeu em uma visita ao Algarve, durante a festa de São João no fim de junho. Fogos estalavam no céu de Lagos, sardinha assada fumegava nas ruas e a família reuniu-se na praia, Manuel em cadeira de rodas, mas sorrindo ao ver Maria dançar com paus de São João. Sofia, cuidando dele, parecia esgotada, os olhos fundos como poços de água salgada. Naquela noite, ao redor de uma fogueira crepitante, Manuel puxou Clara de lado. Obrigado por seres a força dela, Clara. Eu fui cego, via só tradição, não amor. Agora, vejo que vocês são minha salvação. As palavras, proferidas com esforço, foram um bálsamo, mas Sofia, ouvindo, desabou em lágrimas. Eu me sinto dividida, Clara. Entre aqui e lá, entre dever e sonho. E se eu falhar em ambos? Clara, sentindo o peso do momento, ajoelhou-se na areia, as ondas lambendo seus pés como um ritual de purificação. Então dividamo-nos juntas, amor. Eu venho mais, contrataremos ajuda para a livraria. Nosso amor não é posse, é partilha, como o pão santo nas Eucaristias. Sofia, chocada pela vulnerabilidade mútua, confessou: eu imaginei-te deixar aqui para te poupar do fardo. Mas sem ti, sou apenas onda sem má. Elas se abraçaram sob as estrelas, Maria correndo para juntar-se, formando um círculo de três, enquanto Manuel e Rosa observavam, lágrimas misturando-se à brisa salgada. Foi uma reconciliação profunda, humanista. Manuel começou fisioterapia com vídeos de Clara lendo poesias motivacionais, e Rosa organizou clubes de tricô virtuais com mulheres do bairro, incluindo Sofia em conversas sobre envelhecimento e amor. De volta a Lisboa, elas reestruturaram. Inês assumiu turnos na livraria, permitindo viagens alternadas, contrataram uma au pair de Coimbra, uma estudante que se tornou tia Helena, ensinando Maria viola da fada. Maria floresceu, vencendo um concurso escolar de poesia com um verso sobre duas mamãs como o Tejo e o mar inseparáveis. O sucesso da antologia de Clara abriu portas para palestras em festivais como o Quer Porto, onde ela e Sofia apresentavam juntas, Maria no público com cartazes de Meu amor à família. Conflitos menores persistiam, o estresse de viagens, as noites em que Sofia chegava exausta do sul, mas resolviam-se em rituais, banhos de imersão com sais de esposende, massagens com óleos de figueira e conversas guiadas por um terapeuta especializado em casais Quer, recomendado por uma associação em Setúbal. Vocês construíram uma narrativa de resiliência, elogiava ele, e elas saíam fortalecidas, como após uma romaria a Fátima, onde oravam por equilíbrio. O ano fechou com uma surpresa. Manuel, recuperado o suficiente para caminhar com bengala, viajou a Lisboa para o aniversário de Maria, 8 anos. Na festa no Jardim do Estrela, com balões em forma de barcos e bolo de Sofia decorado com mapas estelares, ele ergueu um brinde trêmulo, pela minha neta e pelas mulheres que a queriam com amor maior que o oceano. Lágrimas fluíram e Clara, abraçando-o, sussurrou: sua jornada nos ensinou perdão. Assim, o amor de Clara e Sofia, de imaginação de perda à confissão chocante de profundidade mútua, evoluiu para um legado, não só delas, mas de uma família tecida em fios culturais portugueses, fado, mar, poesia, celebrando o humano em sua glória imperfeita. Em uma baónia que mudava devagar, elas eram faróis, provando que o amor vence não apesar das tormentas, mas através delas.